Sabe aquela sensação de que a vida é uma luta sem fim, que tudo é um esforço, um peso? A gente logo pensa que o problema está no mundo, né? Nos outros. Mas e se a gente investigasse uma outra ideia? Uma ideia bem mais provocadora? E se o verdadeiro fardo não viesse de fora, mas do jeito que a gente insiste em carregar a vida? Aí vem a pergunta que não quer calar. A vida é mesmo difícil? Pois é. Só que talvez essa pergunta já comece errada. E se o problema estiver na própria formulação dela? Vamos mergulhar nisso? Vamos tentar encontrar uma pergunta melhor, uma que traga o poder de volta pra gente, em vez de deixar tudo na mão das circunstâncias. Mas, antes de tudo, vamos validar esse sentimento, porque ele é real. Essa sensação de que o mundo é pesado demais, complicado, às vezes até injusto. De onde é que vem isso? Bom, isso geralmente nasce de uma premissa, uma crença que a gente carrega sem nem perceber. Ela tá ali, quietinha, no fundo da mente. E tá aí, a base de todo o cansaço. A gente parte do princípio, mesmo sem dizer em voz alta, de que a vida deveria ser mais fácil, mais simples. Então o que acontece? Quando a realidade bate na porta e não é nada disso, a conclusão imediata, quase um reflexo tem algo de errado com o mundo. A gente quase nunca para pensar se o peso, na verdade, não está vindo de dentro. E é aqui que a análise começa a ficar interessante de verdade. A gente precisa fazer uma distinção que é crucial, que é o coração de tudo isso. Separar o que é dificuldade inevitável da vida e o que é sofrimento criado pela nossa própria cabeça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E olha, entender essa diferença pode virar o jogo. Vamos deixar isso bem claro. De um lado, a gente tem a dificuldade que faz parte do pacote. Crescer dói, decidir custa, amar é um risco, renunciar é parte do processo. Isso é estrutural da vida humana. É o atrito natural entre o que a gente quer e o que a gente pode. Agora, do outro lado, tem um sofrimento que é diferente. Ele não vem da vida, ele vem da nossa resistência à vida. É a teimosia, a rigidez de não querer largar uma expectativa que a realidade já mostrou que não vai rolar. E é essa briga que gera um cansaço absurdo, um peso que não é da vida, mas da nossa luta contra ela. E nesse momento, o foco da investigação muda completamente. A pergunta deixa de ser por que o mundo é tão difícil e passa a ser outra, muito mais direta, muito mais pessoal. O que é que se está tentando preservar com tanta força? O que é que eu estou defendendo com unhas e dentes? Porque essa resistência, essa teimosia toda, ela não aparece do nada. Ela é sempre um cão de guarda. Ela está protegendo alguma coisa. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa teimosia. Mas não para julgar como se fosse um defeito de caráter. Vamos olhar para ela como um mecanismo. Uma estratégia que, na maioria das vezes, é inconsciente. Uma estratégia para proteger uma parte antiga nossa. Uma parte que talvez hoje em dia não sirva mais para nada, mas que um dia, lá atrás, foi fundamental para a nossa sobrevivência. O ponto central é esse aqui. A insistência é um mecanismo de defesa. Ela serve para proteger uma identidade, uma crença, uma história que a gente conta pra gente mesmo sobre quem a gente é. E qual é o problema? O problema é que aquilo que um dia foi um escudo, com o tempo pode ser virado uma prisão. E como é que essa prisão é construída? Pensa na nossa mente como se fosse um matagal. Se a gente passar uma vez por um caminho, deixa um rastro leve. Se a gente passa todo dia pelo mesmo lugar, aquilo vira uma trilha batida, depois uma estrada. Na mente é igual. A gente repete uma reação e o caminho para ela fica mais fácil, automático. Daqui a pouco a gente nem percebe mais que aquilo é uma escolha. E no fim, a gente dá um nome para essa repetição. Personalidade. A gente diz, eu sou assim mesmo. Agora para um pouco e pensa nessa frase. Aquilo que a gente defende como se fosse uma grande convicção, um princípio de vida, um valor inegociável, muitas vezes, se a gente olhar bem de perto, é só a roupa que o nosso medo mais profundo está vestindo. É medo com fantasia de certeza. E que medos são esses? É um medo de largar essa história antiga e não saber mais quem se é. É o medo de se olhar no espelho e não se reconhecer. É o medo de decepcionar os outros, ou pior, decepcionar a imagem que a gente mesmo criou sobre si. E talvez o mais paralisante de todos, o medo de simplesmente jogar fora uma narrativa que a gente levou uma vida inteira para construir. Mudar soa como uma traição a si mesmo. Tudo bem, mas e qual é o custo de se agarrar a essa estrutura? Qual é o preço de se recusar a mudar? Porque não fazer nada também é uma escolha, e toda escolha tem uma consequência. E nesse caso, acredite, a conta é alta. E por que a gente insiste em ficar imóvel? Pela razão mais humana de todas, porque é mais simples. É infinitamente mais fácil apontar o dedo para o mundo e dizer, a culpa é sua.
Se o problema está lá fora, eu não preciso fazer o trabalho duro e doloroso de olhar para dentro. É uma narrativa que mantém o ego intacto, protegido, quentinho. Só que essa proteção tem um preço oculto e ele é exorbitante: a repetição. A repetição do mesmo sofrimento, de novo e de novo. Os mesmos problemas aparecem com pessoas diferentes, os mesmos conflitos surgem em trabalhos diferentes, a mesma frustração volta. É como se a gente mudasse o cenário, os atores, o figurino, mas a peça encenada é sempre a mesma. E é aqui que a vida se torna insuportável. É quando a gente entra no estado de colisão permanente. É a realidade dizendo A e a gente gritando B com toda a nossa força. É dar murro em ponta de faca o tempo todo. Em vez da gente ajustar a expectativa, a gente reforça a resistência. E a batida fica cada vez mais violenta. Então qual é a saída? Se resistir gera sofrimento, o que fazer? E o caminho, veja bem, não é a resignação, não é se jogar no chão e desistir de tudo. É algo muito mais ativo, muito mais consciente. É sobre aprender a dançar conforme a música, é mudar junto com a vida, com flexibilidade. E talvez a maior virada de chave de todas seja esta: a vida não fica mais leve quando o mundo magicamente se ajeita aos nossos desejos. A vida fica mais leve quando a nossa estrutura interna, quando a gente se torna mais flexível, quando a gente aceita que nem toda perda é um fracasso e que às vezes o universo só está mudando a gente de rota. A pergunta de $1 milhão é: como saber quando lutar e quando soltar? A pista é a seguinte: insistir é coragem quando a gente luta contra algo que pode ser mudado, contra uma injustiça, por exemplo. Mas insistir vira apego quando a nossa luta, na verdade, é contra algo que precisa ser aceito, quando a briga é só para manter intacta uma versão antiga de nós que já não cabe mais na realidade. E essa capacidade, essa sabedoria de conseguir diferenciar uma coisa da outra, de saber quando é hora de empurrar a porta e quando é hora de procurar outra, isso tem um nome: maturidade. E isso não tem nada a ver com idade, com um número na certidão de nascimento. Tem a ver com a clareza do olhar. E com essa nova perspectiva, a gente pode olhar de novo para aquela dificuldade do começo. E talvez aquele peso todo não seja um sinal de que tudo está errado. Talvez essa fricção seja exatamente o atrito necessário para o crescimento, o atrito que faz a casca antiga rachar para que algo novo possa nascer. E assim, a gente chega na pergunta final, a que realmente importa. A pergunta não é mais a vida difícil, a pergunta agora é: existe a disposição para mudar junto com ela? Existe a disposição para aprender os novos passos dessa dança? Porque no fim das contas, a responsabilidade volta para o centro de nós mesmos. Olha, se essa reflexão toda provocou alguma inquietação aí dentro, talvez seja porque compreender a própria vida exige atravessar muitas camadas de análise. Não é só uma questão psicológica, não é só filosófica, nem só espiritual. A experiência humana, sabe, é um entrelaçamento de tudo. Biologia, história pessoal, cultura, crença, razão, afeto, tudo junto e misturado. Quando a gente olha por um ângulo só, a gente quase sempre simplifica demais uma coisa que é, na sua essência, complexa. A trilogia da consciência do autor e pesquisador Alexandre Leal nasce justamente dessa tentativa de integrar essas várias camadas. A proposta não é dar respostas prontas, de jeito nenhum, mas sim ajudar a organizar as perguntas de uma maneira mais ampla, mais completa. É para mostrar como as nossas mudanças internas, quando a gente entende elas com clareza, podem alterar não só as nossas decisões, mas também o jeito como a gente se relaciona com tudo à nossa volta. Lá no site trilogiadaconsciência.com.br tem livros, artigos, vídeos e muito mais conteúdo que desenvolve essa proposta de um jeito mais profundo e organizado. Se essa perspectiva conversa com as suas próprias inquietações, talvez lá você encontre um caminho para continuar essa investigação de uma maneira mais estruturada. Porque no fim das contas, a reflexão não termina aqui. Ela só começa de verdade quando a gente decide olhar para dentro com um pouco menos de resistência e um pouco mais de lucidez.